Gostou? Espero que sim, porque olha, esse material foi feito com muito carinho, bastante trabalho e dedicação dos profissionais que estão envolvidos em realizar o melhor para você. Questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Vejamos aqui, quantas questões são? A bem da verdade, 63 questões e uma redação. E as 63 questões envolvem um conjunto das disciplinas sobre as quais falamos ali atrás, no comecinho do primeiro bloco. E é claro, você as conhece. Mas o interessante é observar as competências para com essas questões e o entrelaçamento delas, pois isso é fundamental. Há 5 competências bem claras. É bom então pensarmos não só no domínio da norma culta, que é fundamental, também nas questões matemáticas envolvendo o seu cotidiano, ou seja, a interação da sua própria vida com os conceitos matemáticos. Também não é bom perder de vista as várias leituras que têm que ser feitas quando se pensa no domínio da física, da biologia e da química, aplicadas, evidentemente, ao nosso viver. E é óbvio, também não deixando de fora a história e a geografia e as minúcias de cada uma dessas competências. Então, é bom repassarmos isso para que você possa ter noção de que tipo de exame é este. É um exame que pretende avaliar a habilidade do aluno diante de uma situação problema, que o envolve continuamente, mas que, é claro, traz toda uma certeza. Ele pode resolvê-las utilizando raciocínio lógico. Então, a bem da verdade, 5 itens, múltipla escolha. Basta que você raciocine atentamente, fazendo uma leitura, fazendo 2 leituras se forem necessárias, para compreender o sentido da coisa. Não é uma prova em que se requeira o cálculo exagerado e muitas folhas como borrão, como rascunho, longe disso. É uma prova que privilegia este raciocínio lógico que você precisa ter. A partir desse momento, vamos para a geografia. E desfila conosco o colega Laércio, companheiro de inúmeras atividades, já apresentou o programa Eureka em determinada ocasião. Laércio com vocês em geografia no Parque Newton Freire, o Parque da Ciência, aqui no Paraná. Olá pessoal, eu sou Laércio de Mello, professor de Geografia, e estou aqui no Parque da Ciência Newton Freire Maia, onde nós vamos discutir alguns temas relacionados à disciplina com vocês. O tema que vamos discutir é projeções cartográficas. Agora, você deve estar se perguntando por que entender as projeções cartográficas. Olha, sempre as projeções cartográficas representam uma maneira de se ver o mundo, uma maneira de se observar o mundo. Porque o globo, o planeta, é muito gigante. Ele precisa ser representado num plano, e esse plano sempre representa ou um momento histórico ou um momento político. Então, pessoal, essa maquete que vocês acabaram de ver é um exemplo de como a humanidade imaginava que a Terra era, como que se representaria a Terra. Um planeta plano que tinha um fim. Imagine que os oceanos terminavam, os navios não podiam se afastar muito do continente com o perigo de cair em um abismo. Ou seja, totalmente diferente do que existe hoje, do que nós representamos hoje no nosso planeta. Vamos comparar essa maquete com um globo atual. Então, pessoal, ao longo da história da cartografia, o ser humano evoluiu, saiu daquela terra plana, onde tinha um fim o nosso planeta, e chegamos na forma que mais se aproxima da realidade do nosso planeta, que é o globo. Pois bem, temos o globo, mas surge um novo problema. Imagine, na sua sala de aula você tem um atlas com 200, 300 páginas, representando relevo, hidrografia, IDH, população, países ricos, países pobres, ou seja, uma infinidade de temas. Imagine que nós fôssemos ter um globo para cada tema. Seria muito difícil, seria impossível você levar isso para a sala de aula. Então, pensou-se nas projeções cartográficas, ou seja, uma maneira de planificar essa esfera, de levá-la para um plano. Veja o que acontece quando eu pego a Terra e tento abri-la em gomos. Olha só, aqui tem um exemplo, que eu já me adiantei, recortei antes, observe. Cada um desses gomos saindo aqui dos polos, quando a Terra é esticada, o que vai acontecer? Ficam espaços em branco, que tem que ser preenchido com terra na sequência. Veja, a nossa primeira projeção, em uma das que cai muito nos vestibulares, nos testes de Enem por aí,
é a seguinte, a projeção cilíndrica. Mas o que é a projeção cilíndrica? Nessa projeção cilíndrica, como o nome já diz tudo, o globo é transferido para um cilindro e depois planificado, ou seja, ele é esticado em uma folha de papel. E quais são as características da projeção cilíndrica? Observe esse globo sendo transferido para o cilindro. Olha o que acontece com a Groenlândia e com a Antártica. A característica principal da projeção cilíndrica é que nos polos acontece muita distorção. Veja no desenho que nós temos, quando ainda a Terra está em formato de globo, a Groenlândia de um tamanho. Quando ela foi transferida para o cilindro, o seu tamanho aumentou. Observe que a Antártica também acontece a mesma coisa. Observe agora no mapa já pronto o quanto de distorção existe nas regiões polares de uma projeção cilíndrica. As suas terras, a Terra nessa projeção polar, é aumentada em muito. Vale aqui um detalhe. Quando a gente fala de Terra na projeção polar, entenda o seguinte. Só existe Terra na Antártica. No Polo Norte temos água e tem uma camada de gelo. E na Antártica, o gelo está sobre o continente. Então, as terras do continente antártico são aumentadas. O que acontece também com todas as outras terras perto ou próximas ao polo. Projeção cônica. Nessa projeção, o polo tanto sul como norte é projetado para uma base de um cone antes de ser esticado em uma folha de papel. Essa projeção é mais indicada para as latitudes médias, ou seja, aquelas que estão entre o Equador e o Polo. Assim vai acontecer uma menor distorção na representação de suas terras. Observe que a Terra é colocada em um cone e aí esticada para um plano. O que aconteceu? Não é possível nesse momento nós representarmos os dois hemisférios como foi na projeção cilíndrica. Ela vai apenas representar as latitudes entre o Equador e o Polo Sul ou entre o Equador e o Polo Norte. Acontece que, nessa projeção, as terras que estão exatamente no polo sofrem uma distorção. E como eu falei anteriormente, as que menos distorção vão sofrer são aquelas que estão no meio da projeção, aquelas na linha intermediária. Agora vamos então para a projeção azimutal. Nessa projeção, as linhas, ou seja, as latitudes e as longitudes convergem para o polo. Para quê? Para que tenha menos distorção da área então representada. Observe a imagem do globo sendo representada em um plano. O que aconteceu aí? Praticamente nenhuma distorção. Observe na sequência o mapa pronto do polo. Note que essa não é uma imagem comum. Quando o planeta inteiro está representado, nunca vai aparecer a Antártica do jeito que você está observando. Observe na sequência mais duas projeções. Essas duas são bastante cobradas nos testes e você deve estabelecer uma relação entre elas. A primeira é a projeção de Peters e a segunda a projeção de Mercator. Vamos analisar as diferenças que existem entre elas. As duas são do mundo, é claro, mas por que elas são diferentes? Note que na projeção de Peters, nós temos a impressão que o mundo foi esticado no sentido norte-sul. E já na projeção de Mercator, é o contrário. A impressão que temos é que o mundo foi esticado no sentido leste-oeste. O que está acontecendo aí? A projeção de Peters garante o tamanho real de cada país, mas tem uma distorção nos seus contornos, exceto, claro, os polos, mas os outros continentes, como a América, a Ásia, a África, mantêm o seu tamanho original, com deformações no seu desenho. O que não vai acontecer na projeção de Mercator? Note que o que está sendo representado nesse mapa é o desenho como se observa o mundo, só que com distorções. Onde que você pode observar isso? É o caso da Groenlândia. Note que no de Peters, a Groenlândia está bem menor do que na de Mercator. O tamanho certo é o de Peters, mas o desenho correto é a de Mercator. No de Peters, a Groenlândia entraria várias vezes dentro do Brasil. No de Mercator, a Groenlândia está quase do tamanho do Brasil. Outra comparação interessante que você pode fazer é ver o desenho da África. A impressão é que nós temos que ela foi bem esticada.
Também acontece isso com a Antártica. Note que na de Peters a Antártica parece bem mais fina, no sentido norte-sul, e na de Mercator ela está bem mais larga, no sentido norte-sul. Por que isso? É impossível nenhuma projeção daquele globo que a gente viu transferir a Terra para um plano sem que haja distorção. É importante que você entenda que não existe uma projeção mais correta e uma mais errada. Todas têm as suas vantagens. Existem mais de 200 projeções. Essas que nós acabamos de ver são as que normalmente são cobradas. E lembrando, não tem uma mais certa e nenhuma mais errada. Cada uma tem a sua função. Então, pessoal, depois de analisarmos a projeção cilíndrica, a cônica e a azimutal, vamos agora a um exemplo de questão que normalmente é cobrado em relação às projeções. A questão é, com base no sistema de projeção, nos conhecimentos sobre coordenadas geográficas e na linguagem dos mapas, pode-se concluir. Alternativa A. A utilização das cotas de altitude nos mapas físicos é muito frequente por expressarem as formas do modelado. Essa alternativa está certa ou errada? Analise a frase. Ele está falando de cotas. Cotas são para representar a curva de nível. Curva de nível é para mostrar o relevo em um mapa. Portanto, embora essa afirmativa seja correta, ela não se refere a questões de projeções cartográficas. Você deve colocar, então, falsa ou colocar como questão incorreta. Vamos, então, agora para a alternativa B. Os mapas construídos na projeção cilíndrica não registram grandes deformações, especialmente nas regiões de altas latitudes. Essa alternativa está certa ou errada? Lembre-se do que eu falei para vocês no início da aula, que nas projeções cilíndricas, as regiões próximas aos polos, por exemplo, Polo Norte e Polo Sul, sempre têm grandes deformações. E a alternativa está dizendo que não tem. Portanto, esta alternativa está errada, porque as regiões das grandes latitudes, ou seja, Polo Sul, Polo Norte, sempre vai ter deformação. Lembre-se que Equador, 0 grau, 90 graus até o Polo Norte e 90 graus até o Polo Sul, onde vai ter as grandes deformações na projeção cilíndrica. Questão errada, a letra B. Alternativa C. As isóboras, nas representações cartográficas em grande escala, são linhas que unem os pontos de igual valor de população. Essa alternativa dá duas chances para que você descubra se está certa ou errada. Pense, a palavra isóbora vai sempre se referir a pontos com igual pressão, portanto nada a ver com questão de projeção cartográfica. O mesmo vai acontecer com a questão de população, nada a ver com projeção cartográfica, portanto anote questão errada. A próxima alternativa, a letra D. O sistema de coordenadas da Terra é composto de dois componentes com características semelhantes, que se baseiam na translação da Terra. Analisando a alternativa D. Veja, ela se referiu a movimentos da Terra. Os movimentos da Terra não têm nada a ver com a questão da projeção cartográfica. Portanto, assinale que essa questão é falsa ou errada. Vamos agora para a alternativa E. O sistema de projeção cônica é muito empregado para representar regiões com extensão continental, ou com exatidão, pequenas áreas situadas muito próximas à linha de tangência do cone. E então, a alternativa E está certa ou errada? Lembre-se do que eu falei no início, que a projeção cônica representa apenas um hemisfério de cada vez? Portanto, você pode deduzir que ela pode estar representando pequenas áreas ou um continente. Esta é a alternativa correta. Fique atento então às projeções, porque elas são muito cobradas, e se você entendeu essas três, que foi a cônica, a cilíndrica e a azimutal, as outras você vai acertar por dedução.